Olá pessoal, nessa ampla série de vídeos a respeito de análise exploratória de dados, nós vamos começar falando sobre como computar estatísticas descritivas para o conjunto de dados que nós temos. Nessa aula a gente vai trabalhar com esse conjunto de dados, viagem underline trabalho, que é bastante parecido com o que a gente já tinha trabalhado anteriormente, só que um pouco mais ampliado. Eu vou começar abrindo aqui o RStudio e criar um novo projeto aqui. A gente viu que na vez anterior a gente vinha em File, né, em New Project, mas tem outras maneiras de fazer a criação desse projeto. Nesse símbolo aqui do mais com a caixinha com transparência, né, e o R dentro, a gente tem como criar um projeto também. Então eu vou clicar em Create Project e aí eu vou escolher a opção de ir para um diretório existente. Vamos só esperar ele computar. Não é New Directory, então é Existing Directory. Então eu vou dar um browse aqui e lá dentro da pasta da disciplina eu vou na nossa aula de estatística descritiva, aula 2, prática. Então escolham a pasta que seja de interesse de vocês, tá? Eu vou clicar em Open aqui e vou pedir para criar um novo projeto. Neste novo projeto eu vou criar um novo arquivo do RScript, certo? Eu vou chamar aqui de stdescr, tá? Para estatística descritiva. Eu vou dar um OK. Certo? Criamos um novo arquivo. A gente dá pra gente ver, né, que já tem o nosso arquivo CSV lá. A gente vai fazer a leitura desse CSV para um data frame, né, que eu vou chamar de df. E aí eu vou operador de atribuição read.csv e viagens trabalho.csv, tá? Vamos ver se o arquivo está no formato como a gente espera. Isso aqui é só um probleminha de atualização, né, de sincronização com o meu Google Drive. Provavelmente vocês não vão estar enfrentando isso aí, tá? Mas se tiver, é só dar OK que segue adiante. Então, para a gente dar uma olhada nesse dado, a primeira coisa que a gente faz, né, é dar um view, né? Lembrando, view de novo, V maiúsculo, tá? E aqui no view a gente tem diversas observações aí sobre esses dados, né? Posse de veículo, tamanho da família, distância de viagem em quilômetros, tempo de viagem em minutos, certo? Então, algumas coisas que a gente pode começar a entender melhor, alguns comandos que a gente pode executar para entender melhor aqui o nosso data frame, né? Então, se eu quiser saber o nome de todas as colunas, tá? A gente pode utilizar essa expressão aqui, names, certo? Quando eu dou um names e passo o data frame como argumento, aparece aqui os nomes dessas colunas, né? Posse veículo, tamanho da família, distância, tempo de viagem, tá? Isso inclusive é um vetor. Se eu quiser a segunda coluna, eu posso fazer esse subset, né, com os colchetes aqui. Vou dar um Ctrl Enter, ele me traz aqui, ó, a segunda coluna, o nome, né, tamanho família, certo? O que mais? Eu posso saber a quantidade de linhas que tem esse data frame. Vou dar um nRowDF aqui, vou dar um Ctrl Enter. E aqui é o 200, né, o nosso N, tá? A quantidade de observações que a gente tem. Eu posso também verificar a quantidade de colunas, ncol, certo? Vou dar um Ctrl Enter. Uma outra coisa que a gente pode ver também é quais que são os tipos dos dados que a gente contém em cada coluna, tá? E aí para isso a gente usa uma expressão chamada str. Str significa structure, tá? Aí eu vou passar o df, né, que é o argumento que eu passo nessa função de structure da str, e observe, né, ele diz pra gente que é um data frame, 200 observações de 4 variáveis, né? A primeira observação é posse veículo, a primeira coluna é posse veículo, segundo tamanho família, assim por diante. E aí ele fala logo depois dos dois pontos que tipo de dado tem ali. Ele fala que é um dado character, né? E ele aparece as primeiras observações. Aqui você tem um dado do tipo numérico e um dado do tipo inteiro, tá? Já na última coluna, certo? Com o tempo de viagem. Era isso para esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai começar a explorar as estatísticas descritivas para cada uma dessas colunas do nosso data frame.